Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Está começando o Notícias com Brasil Alto Tietê, com informação, prestação de serviço e os principais acontecimentos da nossa região. A partir de agora você confere os destaques de hoje. Mogi das Cruzes terá festival de inverno com programação gratuita durante todo o mês de julho. Prefeitura reforça vacinação contra a febre amarela, após aí um alerta sanitário do governo do estado. E a Polícia Militar apreende mais de 500 porções de drogas durante operações em Itaquaquecetuba. E ainda vamos falar de esporte nessa edição. Está no ar o Notícias com Brasil Alto Tietê desta sexta-feira. Boa noite! Mogi das Cruzes vai ter aí um mês inteiro dedicado à arte e à cultura. A cidade realiza entre os dias 1º e 31 de julho a 17ª edição do Festival de Inverno. A programação será gratuita e terá atrações para todos os públicos, com música, teatro, circo, exposições, cinema, oficinas culturais, feiras de artesanato e apresentações de artistas locais. A abertura oficial acontece no dia 1º de julho, às 7h30 da noite, no Teatro Vasques, com o concerto Uma Noite na Ópera, apresentado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. As atividades também vão passar por espaços como Parque Centenário, Casarão do Carmo, Galpão Arthur Neto, Catedral de Santana, além de praças e distritos como Sabaúna e Itaiaçupeba. Entre os destaques está a programação especial entre os dias 9 e 12 de julho, no Parque Centenário, com apresentações aí musicais, atrações infantis, circo e feira de artesanato. A programação completa pode ser aí consultada nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. O Centro de Segurança Integrada de Guararema completou aí 10 anos de funcionamento. Desde a inauguração, o equipamento funciona 24 horas por dia e já ajudou aí no acompanhamento de aproximadamente 6.500 ocorrências. O sistema conta com, atualmente, cerca de 300 câmeras espalhadas por pontos estratégicos da cidade, como escolas, prédios públicos, vias movimentadas e áreas de maior atenção para a segurança. O trabalho auxilia aí no combate à criminalidade, no monitoramento do trânsito e em situação de emergência, eventos públicos e também em investigações policiais. A central é conectada a sistemas estaduais e federais de segurança, como o Muralha Paulista, o Cortex e também o Alerta Brasil. Segundo a Prefeitura de Guararema, o CSI tem papel aí importante na proteção do patrimônio público, no apoio às forças policiais e também na resposta mais rápida às ocorrências. O modelo adotado na cidade também serviu aí de inspiração para outros municípios paulistas. E agora vamos para um breve intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Não saia daí porque eu volto já.
Sua marca precisa parecer do jeito certo. Na CM Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CM Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. E a população de Arujá vai receber aí a carreta itinerante do Museu Catavento. Isso vai acontecer agora no mês de julho. A atividade acontece entre os dias 9 e 12 de julho, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Praça do Coreto, com entrada gratuita. Durante os 4 dias, os visitantes poderão aí conhecer experimentos científicos interativos, voltados aí para crianças, jovens e adultos. Entre as atrações estão a máquina de arrepiar o cabelo e a bicicleta geradora de energia elétrica. Tem também a bailarina e o globo das camadas da Terra e experiências sobre densidade dos líquidos. A mostra também terá atividades sobre aves brasileiras, terrário e também formação de terra, evolução da vida e uma pista educativa que simula aí os efeitos da embriaguez. A ideia é aproximar a ciência da população de forma leve, divertida e acessível. A recomendação é que famílias, estudantes e educadores aproveitem a oportunidade. E a Prefeitura de Mogi das Cruzes reforçou aí as ações de prevenção contra a febre amarela após um alerta sanitário do estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre julho de 2024 e junho de 2025, foram aí confirmados 66 casos da doença em todo o estado, com 37 mortes. A maioria dos pacientes não tinha vacinação contra a febre amarela. No ciclo atual de monitoramento, o estado já registra novos casos e óbitos, o que aumenta aí a preocupação das autoridades de saúde. A orientação é que moradores sem comprovante de vacinação procurem uma UBS ou uma unidade de saúde da família para verificar a situação vacinal. A vacina é gratuita e continua sendo aí a principal forma de proteção. E atenção, hein? Deve ser feita aí ainda maior quem frequenta áreas rurais. Então, se você mora ou frequenta áreas rurais, trilhas, parques, sítios e regiões da mata, deve ter aí uma atenção aí ainda maior. A Prefeitura também reforça que macacos não transmitem a febre amarela. Eles ajudam aí no monitoramento da circulação do vírus. Até o momento, Mogi não registra casos da doença, mas a prevenção continua sendo aí fundamental. A UPA Infantil de Santa Isabel ultrapassou aí a marca de 10 mil atendimentos em menos de 5 meses de funcionamento. A unidade foi inaugurada em fevereiro deste ano e desde então vem aí registrando aumento na procura por atendimento pediátrico.
Em fevereiro, foram aí pouco mais de 1.000 atendimentos. Em março, o número passou de 2.000. Em abril, foram 2.456 atendimentos. Já em maio, a unidade registrou 3.330. Somente na primeira quinzena de junho, mais de 1.500 crianças passaram pela UPA infantil. Ao todo, foram 10.486 atendimentos desde a sua abertura. Segundo a Prefeitura, os números mostram a importância do equipamento para as famílias de Santa Isabel. A unidade conta com equipe capacitada e estrutura voltada exclusivamente ao atendimento de crianças, ajudando aí também a diminuir a sobrecarga em outros serviços de saúde do município. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Não saia daí porque eu volto já. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. Por meio do Sebrae Aqui, oferece orientação em gestão, vendas, finanças e marketing, sempre com foco na realidade do comércio. Apoio técnico direto, pensado para quem está na linha de frente do varejo. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Se o ano está passando depressa, espere só até eles chegarem. Vem aí, Indy Next e IndyCar 2026. São Petersburgo, Phoenix, Arlington, Birmingham, Long Beach, Indianápolis, Detroit, Madison, Road America, Mid-Ohio, Nashville, Portland, Markham, Milwaukee e Laguna Seca. Ao vivo, com Brasil TV. Com Brasil TV. Indy é aqui. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. Diante das mudanças no sistema tributário brasileiro, o sindicato mantém parceria com a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, oferecendo orientação prática sobre a reforma tributária e ajudando o empresário a se preparar para as novas regras com informação clara e acessível. Na proteção ao crédito, o Sincomércio atua em parceria com a CDL Mogi das Cruzes, desenvolvendo ações de combate à inadimplência, orientação ao lojista e fortalecimento de práticas responsáveis de concessão de crédito. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade.
Estamos de volta com notícias com Brasil Alto Tietê. E a Prefeitura de Salesópolis realiza mais uma edição do programa Prefeitura na Roça. A iniciativa leva serviços de saúde para moradores da zona rural, facilitando o acesso ao atendimento, sem que a população precise de se deslocar até a região central da cidade. A ação será realizada na Igreja Santo Antônio, na Estrada Ramal São João. Durante o atendimento, os moradores poderão contar com triagem, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, consultas médicas, atendimento de enfermagem, vacinação e orientações dos agentes comunitários de saúde. Segundo a administração municipal, o objetivo é fortalecer a prevenção e melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem aí em áreas mais afastadas. A recomendação é que os moradores aproveitem para atualizar a carteira de vacinação, fazer avaliações de rotina e tirar dúvidas com os profissionais de saúde. A data e o horário da ação não foram aí informados pela Prefeitura, mas para mais informações é só você acessar aí o site oficial da Prefeitura. Biritiba Mirim realiza neste sábado, dia 28 de junho, o primeiro campeonato de skate do município. A competição será disputada aí no formato de apresentação em linha. Cada participante terá aí 45 segundos para executar suas manobras. O torneio contará com categorias Mirim e Infantil, Iniciante Livre, Amador e Master, reunindo skatistas de diferentes idades e níveis de experiência. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Benedito de Miranda Melo, no bairro Vertentes. Para participar, é preciso apresentar documento oficial com foto. E no caso de menores de idade, a inscrição deve ser feita com a presença de um responsável legal. A iniciativa busca incentivar o esporte, valorizar novos talentos e promover a integração entre os skatistas da cidade e da região. O horário da competição você pode acompanhar no site oficial da Prefeitura. Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira aqui na cidade de Mogi das Cruzes, suspeito aí de furtar produtos e equipamentos de um estabelecimento comercial. O caso aconteceu na rua Ricardo Rodrigues de Souza. Segundo aí a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de furto qualificado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem com as características informadas na denúncia. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito abandonou uma sacola com bebidas e uma televisão, além de um forno micro-ondas, e tentou aí fugir correndo. E com o apoio de outras viaturas, ele foi localizado e detido pouco tempo depois. O proprietário do comércio reconheceu os itens recuperados como pertencentes aí ao estabelecimento. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes e a prisão foi confirmada por furto qualificado. Todos os objetos foram aí devolvidos ao dono. E a Polícia Militar apreendeu mais de 500 porções de drogas durante ações realizadas na cidade de Itaquaquecetuba. As operações aconteceram aí entre os dias 15 e 17 de junho, em diferentes bairros da cidade. A primeira ocorrência foi no Jardim São Manuel, onde um adolescente foi abordado com porções de drogas e dinheiro. Segundo a PM, ele atuava na distribuição dos entorpecentes para um ponto de venda da região. Ainda no mesmo dia, outra ação aconteceu aí no Jardim Nápoles. 3 pessoas
foram abordadas e com um dos suspeitos, os policiais encontraram aí maconha, cocaína, crack, além de dinheiro. Já no Parque Recanto Mônica, um homem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura e abandonou uma sacola com drogas. Ao todo, foram apreendidas aí mais de 500 porções de maconha, cocaína e crack. A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 e também 190. E agora vamos para mais um intervalo e, na sequência, vamos falar de esporte. Não saia daí porque eu volto já. Com os louros conquistados no tricampeonato de 70, a seleção brasileira era a forte favorita à conquista do tetra na Copa do Mundo da Alemanha Ocidental em 1974. Esta era a primeira Copa do Mundo sem Pelé, que havia se aposentado da seleção brasileira. Rivelino, o reizinho do Parque São Jorge, havia herdado não só a camisa 10 de Pelé, mas também o status de principal craque da equipe. Mas ao contrário do que se esperava, não foi a seleção brasileira quem deu show em terras alemãs, mas sim a Holanda do técnico Rinus Michels, onde ninguém possuía posição fixa dentro de campo, rodando e atordoando os adversários como um autêntico carrossel, protagonizado por ninguém menos que o craque Johan Cruyff, um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos. Sem falar ainda de Neskins e Rezenbrink. O futebol inovador e competente da Holanda, que encantou o mundo, rendeu-lhe o apelido de Laranja Mecânica. O Brasil, que havia se classificado em segundo lugar no grupo 2, atrás da Iugoslávia, provou do amargo suco desta laranja na fase semifinal. Com uma atuação de gala do time holandês, o selecionado brasileiro comandado por Zagallo não viu a cor da bola e acabou perdendo por 2-0, com gols de Neskins e Cruyff, restando ao Brasil a disputa do terceiro lugar, onde também acabou derrotado pela Polônia de Lato por 1-0, ficando em quarto lugar. A Holanda chegou à final contra a dona da casa, a Alemanha Ocidental, atual campeã europeia, onde brilhava ninguém menos que o Kaiser Franz Beckenbauer, outro monstro sagrado do futebol mundial. Na final, realizada no dia 7 de julho de 1974 no Estádio Olímpico de Munique, o carrossel holandês acabou sucumbindo perante a força alemã. Neskins abriu o placar para a Holanda, logo a 1 minuto de jogo cobrando o pênalti sofrido por Cruyff. A Holanda, então, pensando que a partida estava ganha, começou a menosprezar a Alemanha, trocando passes inúteis e despretensiosos. O castigo aconteceu ainda no primeiro tempo. Breitner, também cobrando pênalti, empatou aos 25 minutos. Aos 43, foi a vez do artilheiro Gerd Müller, de perna direita, virar a partida em 2-1. A Holanda não teve forças para buscar o resultado no segundo tempo. Com os 2-1 no placar, a Alemanha garantiu seu segundo título mundial. O carrossel holandês havia emperrado perante a força alemã dentro de sua casa. Daqui a pouco tem mais. Vamos falar a respeito da Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Na Com Brasil Alto Tietê vai a Copa. Até lá. Estamos de volta para o nosso quarto e último bloco desta sexta-feira e é hora de falar de esporte. Hoje temos um convidado diferente. Vamos receber aqui o nosso diretor de redação, ele, Daniel Roberto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Seja Tudo bem-vindo ao Notícias Obrigado. com Brasil Alto Tietê e vamos falar de Copa. Vamos falar de Copa do Mundo hoje. Vamos falar de, na verdade, algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo, né? Principalmente agora, nessa alta média de gols desta Copa que está acontecendo nos países dos Estados Unidos, México e Canadá. A primeira rodada de fase de grupos registrou uma das maiores marcas ofensivas da história do torneio. Foram 75 gols marcados em 24 jogos, resultando numa média de 3,12 gols por partida. A mais alta
em uma rodada inicial desde a Copa de 58, que teve uma média de 3,6. Claro, falando historicamente, né, temos a famosa Copa de 54 na Suíça, onde foi recorde absoluto, né, com os absurdos 5,38 gols por partida. Foram 140 gols em apenas 26 jogos. Mas é claro, chegar perto dessa margem hoje em dia é praticamente impossível, dado até mesmo as condições de profissionalização de equipes como Cabo Verde, que deu bastante trabalho para seleções muito tradicionais como Uruguai e Espanha. Então, como já se diz, né, o velho jargão no meio esportivo, hoje em dia no futebol não tem mais bobo, né? Com certeza. Daniel, qual que é a sua Copa preferida? Olha, Cláudio, a minha Copa preferida é sempre a última. Eu adoro Copa do Mundo, é um clima muito positivo, muito bacana, todo mundo se une, deixa diferenças de lado para poder estar torcendo pela seleção brasileira. Mas é claro, na minha idade, né, a gente já viu algumas Copas, né, já presenciamos, já acompanhamos Copas bastante especiais, mas a de 94 tem um lugarzinho no meu coração, porque assim como essa Copa atualmente, entrou uma seleção brasileira desacreditada, uma seleção brasileira onde ninguém esperava muita coisa, tinha um estilo de jogo muito defensivo, né? E apenas, na época, o grande Romário, né, sendo o maestro do ataque brasileiro. Então a Copa de 94 tem um lugar muito especial no meu coração. Seu jogador preferido de todas as Copas? Não tenho dúvida que é o baixinho Romário, né? Foi o melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida. Claro, tivemos Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, que são lendas absolutas, mas o Romário é um cara espetacular e realmente marcou muito a minha memória. E, Daniel, toda véspera de jogo, né, nós temos aí o jogo da seleção na segunda-feira, e a gente sempre dá um palpite, né, sobre o resultado do jogo. Na sua opinião, qual vai ser o resultado para o jogo do Brasil na segunda-feira? Olha, Cláudio, é muito difícil dizer isso porque é uma situação inusitada, né? Porque agora existem os 16 avos, né, das eliminatórias, então é como se fosse uma pré-oitavas, né? Neste caso, eu vou dizer para você que existe uma possibilidade muito grande da gente ganhar com uma diferença de 2 gols. Não vou fechar agora o placar, né? Mas eu acredito que o Brasil tem personalidade e tem talentos, assim como o Vinícius Júnior, de poder estar fazendo ao menos 2 gols de diferença no adversário. Vamos torcer. A minha opinião, 2-0 para o Brasil. Maravilha. Mais alguma informação do esporte? Mais alguma novidade? Olha, algo que a gente pode estar falando também, né, que é bem interessante, em relação à tecnologia utilizada nessa Copa do Mundo, principalmente no que diz respeito à bola, a Adidas Trionda, que é uma bola altamente tecnológica, né? Ela funciona praticamente como um dispositivo inteligente, né, que ela carrega um sensor inercial de movimento de 500 Hz. O que isso quer dizer? Ele envia dados em tempo real para a equipe do VAR monitorar impedimentos e toques duvidosos. O detalhe curioso é que a bola ela possui uma bateria interna, onde ela precisa ser recarregada numa base de indução, assim como um celular ou qualquer outro dispositivo que pode ser carregado por indução. Então, é uma Copa altamente tecnológica, inclusive na própria bola, né, que seria a grande vedete, né, que ao longo das Copas tem um lugar especial assim e de destaque. Assim como foi a Jabulani na época, uma bola que fazia grandes curvas, agora é uma bola altamente tecnológica e que está diretamente linkada, né, vamos usar um termo bem atual, com a equipe de monitoramento do VAR. E o que será que podemos esperar para as próximas Copas? Será que vai ter robô também jogando em campo? Não é difícil, Cláudio, realmente não é difícil. A tecnologia cada vez mais está caminhando a passos largos, né? E eu diria que é inevitável que tenhamos um grande salto tecnológico para a Copa de 2030, mas é totalmente, não tem como a gente prever o que pode vir a acontecer, viu? Realmente vai ser uma grande surpresa. Tendo em vista que é apenas 4 anos, mas a tecnologia ela está desenvolvendo tão rapidamente que não tem como a gente prever. Daniel, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Notícias com o Brasil e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. E é isso. Boa Copa para todos.
E essas foram as principais notícias desta sexta-feira aqui do nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira às 18h30 com Brasil Alto Tietê. Informação que conecta você à nossa região. Boa noite.